Fala galera, André Ferreira na área. Hoje a gente vai para a parte final aqui dessa sequência de 3 vídeos sobre a história da internet. E hoje a gente vai falar sobre a parte de front-end ali de 2002 até, né, os dias atuais. E sim, para quem não viu os outros vídeos que eu falo sobre back-end e sobre a história da internet, né, o grosso ali, o protocolo, os navegadores e tudo mais, eu recomendo que assista, é interessante. É uma história bacana, né, até para você saber de onde que surgem as coisas, né, de uma coisa surgindo da outra e tudo mais, né, e foi uma evolução muito bacana. A gente fala desde os anos 40 ali, dos mainframes dos anos 40 até 2010 do Angular 1, nesses 2 vídeos anteriores. Mas vamos começar esse vídeo aqui falando de front-end. E editor, vinheta primeiro aí. Bom, eu vou começar esse vídeo de front-end falando de alguns conceitos que já estavam em discussão desde 2002, tá? O primeiro conceito ou tecnologia, vamos lá, é o conceito de SPA, de Single Page Application, que já começou a ser discutido nos anos de 2002, ok? Para quem não sabe o que vem a ser SPA, Single Page Application, é o conceito de você não precisar ter várias páginas. Em vez disso, você utiliza uma forma de comunicação que vai trazendo sob demanda, né, as informações que são necessárias para fazer o preenchimento dinâmico dessa página. Por que isso se tornou possível, essa discussão, né? Através do XML HTTP Request dos anos 2000. Então, a partir da criação do XML HTTP Request, era possível que fosse carregado um template padrão através da requisição HTTP, e à medida com que fosse necessário que fosse criado ali outras subrotas internamente por JavaScript, era possível ir carregando o context daquela página, né, o meio daquela página ali, por meio de XML HTTP Request. Então não tinha mais uma necessidade de você fazer uma página super grande, pesada e fazer o recarregamento dessa página inteira. Você conseguia desmembrar essa página em vários pedacinhos ali, e aí você ia carregando aqueles pedacinhos à medida do necessário. Principalmente para softwares web aplicações, né, web applications, que você talvez tenha uma série de telas e comportamentos e tudo mais. É super interessante esse conceito de SPA, porque de fato você acaba limitando a necessidade de ficar reprocessando o site inteiro, né? Você só processa o miolinho ali do negócio, e esse conceito começou a tomar força, né? Isso vai culminar lá na frente com os frameworks de front-end, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas essa discussão ela começa em 2002, ok? Vou fazer algumas menções honrosas aqui, vamos dizer assim, de algumas coisas que aconteceram nesse período também, tá? Em 2005 foi a criação do framework Prototype de JavaScript. Eu utilizei o Prototype, eu utilizei antes do jQuery. Ele ajudava bastante a abstrair alguns problemas que o JavaScript tinha nessa época, né? E o Prototype é de 2005. Depois, logo em seguida, em 2006, a gente teve as primeiras versões do jQuery, que se popularizou, se tornou o framework JavaScript mais utilizado durante muitos anos, principalmente porque era uma casadinha entre o WordPress e jQuery, e o jQuery tinha muitos plugins, então ele era escalável, né? Dava para você criar plugins para complementar ele. Então o jQuery cresceu muito, se tornou muito popular e ficou praticamente hegemônico nesse mercado de JavaScript, né? De framework de JavaScript, no meu ponto de vista, até a popularização do Angular 1, ok? Isso vai acontecer em 2010, então esses foram 4, 5 anos que o jQuery teve uma hegemonia completa no mercado de frameworks de JavaScript. Outra coisa interessante e importante da gente entender é que em 2008 a gente tem a primeira versão do Android. Então, já nessa época a gente já tinha tido o lançamento do iPhone,
e a gente estava começando a ter a onda dos smartphones. E é super importante essa data, por quê? Porque a partir desse momento que a gente começou a ter muita influência dos aplicativos, dos smartphones, com relação ao desenvolvimento web. Porque a gente teve uma popularização absurda de smartphones, né? Não só do iPhone. Nesse primeiro momento, existia uma barreira de entrada, vamos dizer assim, para desenvolver apps. Por quê? Porque você precisava saber Java para poder programar apps para Android, e você precisava saber Objective-C para poder fazer apps para iOS. E eis que em 2009 a Apache Foundation cria um cara chamado Cordova. Depois teve o nome de PhoneGap. Qual era a ideia do PhoneGap e do Cordova, que existem até hoje, né? Tem vários sistemas que foram criados utilizando Cordova e Apache, Cordova e PhoneGap, que inclusive eu utilizei muito Cordova e PhoneGap. Era que através de JavaScript, HTML e CSS era possível você criar uma aplicação WebView para Android e iOS. Então, no primeiro momento, o PhoneGap ele criava uma espécie de um browser, né? Criava um aplicativo que era um browser que ia carregar um site em SPA. Então veja, o SPA ele começou a se popularizar muito, principalmente com o surgimento de frameworks que facilitava o desenvolvimento para múltiplas plataformas de smartphone. Então, através do PhoneGap, você usava SPA e conseguia fazer aplicativos, né? Você podia usar jQuery, inclusive, também, como era JavaScript ali por debaixo dos panos. Só que o PhoneGap, ele tinha um browser embutido dentro da aplicação, em todas as aplicações do PhoneGap. Então era extremamente lento, porque esse browser precisava ter um interpretador JavaScript e tudo mais. Então eram aplicativos muito lentos. E aí mais para frente a gente vai ver que foram substituídos essas aplicações PhoneGaps por aplicações que geram apps nativos via React Native, Flutter e por aí vai. Em 2009 a gente tem a criação do MongoDB. O MongoDB ele foi o primeiro banco de dados que se popularizou muito com um conceito totalmente diferente do que a gente tinha até então. O mercado ele era dominado totalmente por banco de dados relacionais, principalmente aí no mundo Enterprise, Oracle e SQL Server, e no mundo de Open Source, o MySQL, né, o MySQL. E o Postgres também, né, fazendo essa versão. Quando surgiu o MongoDB, e o MongoDB ele tinha uma característica muito diferente dos outros bancos de dados, porque era um banco de dados que era classificado, eles classificavam ele como um banco de dados de documento, utilizando o padrão JSON como tanto para armazenamento para queries, para consultas. E era uma casadinha perfeita, por quê? Porque você plugava o MongoDB no Node.js e utilizava a leitura dessas APIs no JavaScript, você tinha a comunicação de ponta a ponta utilizando JSON. Você não precisava ter um SQL no meio do problema, e o SQL tinha vários outros problemas como SQL injections e tudo mais. Então se popularizou muito MongoDB, principalmente na comunidade do Node.js. Se tornou praticamente o banco de dados padrão para qualquer aplicação Node. E aí depois, futuramente, obviamente, foram criados derivados do Mongoose, né, para poder se utilizar qualquer banco de dados no mesmo modelo que o JSON, que o Mongo usa. Só que em questões de performance, o MongoDB é absurdamente mais rápido que todos os outros bancos de dados que eu conheço, e conheço muito poucos que conseguiram bater em performance o Mongo. 2010, o JavaScript, o Node.js, ele ganha um aliado fortíssimo chamado Express.js. Express é um framework para a criação de servidores HTTP, já que o Node ele faz todo o funcionamento de ponta a ponta do servidor web, né? O Node ele nativamente já vinha com bibliotecas para poder gerenciar HTTP e HTTPS. O Express ele cria uma camada de abstração em cima do HTTP e HTTPS, e ele facilita muito a criação de servidores web. Então o Express ele é extremamente importante para a popularização do Node, porque através do Express
ficou muito fácil de se criar rotas, de se criar controladores, e o Express, ele até hoje é o servidor web mais utilizado para Node.js, ok? Então, também estou fazendo essa menção justamente para a gente ver que do lado do Node.js está tendo uma movimentação, melhorias e tudo mais. Quando a gente chega em 2010, aí sim eu vou parar para falar de fato, a gente tem o surgimento do AngularJS, que é o Angular 1, ok? O Angular 1, ele nasceu dentro do Google, ok? O Google, um dos engenheiros da Google, pelo menos é assim a história como eu a conheci na época, um dos engenheiros do Google, ele recebeu a tarefa de migrar um sistema chamado Google Inbox na época, e ele tinha poucas semanas para poder fazer isso, então ele pediu para que pudesse utilizar uma ferramenta que ele tinha criado, que era o Angular, e ele conseguiu fazer essa tarefa de recriar o Inbox em pouquíssimo tempo utilizando o Angular 1. E aí o pessoal da Google ficou impressionado com a rapidez com que ele desenvolveu e decidiu apadrinhar esse framework, né, o Angular 1. Ele era então de um desenvolvedor da Google e acabou sendo apadrinhado e se tornou uma framework do Google, ok? Não propriamente do Google, mas era um projeto que era apadrinhado. E o Angular, ele tinha uma dinâmica muito diferente do que a gente estava acostumado, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele começou a trazer conceitos de controladores, de intervenção direta dentro do JavaScript por meio de marcadores que não existiam naturalmente no HTML, mas através desses marcadores o Angular conseguia fazer uma leitura e criava um escopo. E pela primeira vez a gente teve um conceito super importante para o front-end chamado Two-Way Data Bind. O data bind nada mais é do que você conseguir sincronizar uma variável JavaScript com uma exibição posteriori dentro do HTML. Até então, até o surgimento do Angular, a gente precisava fazer com que os frameworks tipo jQuery conseguissem fazer essa comunicação com HTML via DOM, e aí sim fazer a alteração dos valores on demand, né? Isso, obviamente, que quando o Angular surgiu e trouxe esse conceito do data bind, ele foi extremamente disruptivo, porque facilitou absurdamente a forma como a gente lidava essa comunicação entre JavaScript e HTML. Por esse motivo, no meu ponto de vista, que a popularização dele aconteceu de uma forma absurda, né? Assim, o Angular 1 ele foi o primeiro framework de JavaScript que se popularizou num nível tão grande e tão rápido que ele conseguiu desbancar o jQuery, que já estava na sua hegemonia já há muito tempo e tudo mais. E aí começou uma febre no mercado de front-end de criação de páginas SPAs utilizando o Angular. E a gente tinha outros problemas que vinham junto com essa popularização, porque páginas SPA elas não renderizavam bem, elas não indexavam bem no Google, né? Porque o mecanismo de busca do Google, ele foi criado para um modelo de MVC, para você já carregar o HTML com tudo que você precisa meio que pré-definido. A partir do momento que você cria conteúdos dinâmicos via APIs, usando XML, HTTP Request e utilizando Vue e utilizando Angular, você não tem mais todos os dados que precisam ser indexados no Google. Então o Google tinha uma certa dificuldade para conseguir indexar, só que obviamente pelo Angular ser uma ferramenta que estava dentro do Google, o Google começou a se adaptar também a essas atualizações de frameworks SPA para conseguir indexar melhor e tudo mais, blá blá blá. Em 2011, a gente tem, assim, pelo menos foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre o conceito de Web Components. E aí pode parecer que isso é extremamente inovador e tudo mais. O Web Components, ele pegava 3 elementos que já existiam até então dentro do JavaScript, dentro do HTML, e ele cria esse conceito de você poder criar componentes reutilizáveis, de você poder criar templates que seriam renderizados on demand e tudo mais. E a primeira aplicação desse conceito de Web Components ele acontece em 2013
com um framework também da Google chamado Polymer, ok? O Polymer, eu cheguei a testar o Polymer, era um pouco difícil de conseguir lidar com ele, porque ele utilizava prioritariamente HTML para poder criar os componentes, e depois a gente vai ver que esse conceito ele fica muito mais bem aplicado nos frameworks mais modernos de front-end. Mas, de novo, esse conceito de componentização ele não é novo, ele já é dos anos 2000, já existiam várias ferramentas que utilizavam componentes, como era o caso do Delphi, como era o caso do .NET mesmo, utilizava alguma coisa de componentes. A gente tinha alguma coisa próxima disso, mais ou menos ali pelo Druiver, né? As últimas versões do Druiver já tinha alguma coisinha muito próxima disso. A gente já tinha o Delphi for PHP, que também tentava fazer alguma coisa nesse estilo e tal. Então não é novo esse conceito, né? Só foi feito com esse formato para a internet. Ok, e o que a gente tem de vantagem tendo Web Components? A gente pode reutilizar componentes, né? Então você pode fazer um componente e usar isso numa lista, você pode chamar esse componente a qualquer momento que for necessário e meio que renderizar esse componente on demand. Isso é extremamente interessante, mas de novo a gente está falando de um sistema de SPA, interações com JavaScript, isso prejudica a indexação, né? Então, 2011, o conceito de Web Components é jogado aí no mercado. 2013, a gente tem o Polymer como o primeiro framework de aplicabilidade de fato do conceito de Web Components e tudo mais. Em 2013, a gente tem uma evolução aí nesse mercado de sistemas para gerações de apps, né, com a criação do Ionic, que também foi muito popular quando foi lançado, era o Phone Gap Killer e tudo mais, e todo mundo começou a migrar aplicações para Ionic, blá blá blá. E o Ionic, ele tinha um visual mais bonito, blá 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 blá. Em 2013, a gente tem a criação do famoso, né, pelo Facebook, o famoso React. O React já era um conceito mais avançado desse Angular, pegou obviamente conceitos de Web Components, conceitos do Angular 1 e trouxe num formato de framework, já prevendo a componentização com escopos independentes, utilizando a parte de Shadow DOM e tudo mais, e aí se criou essa primeira versão do React pelo Facebook, que também começou a se popularizar, e aí começou essa briga entre Angular 1 e React. Também em 2013 a gente teve a criação do Electron. O Electron é um projeto super interessante, por quê? Porque ele deu um poder a mais, vamos dizer assim, para o JavaScript, né? Porque assim como a gente tinha o PhoneGap e o Ionic para a criação de apps para múltiplas plataformas, o Electron ele vem para você poder criar softwares desktop múltiplas plataformas para Linux, Windows e Mac e tudo mais, utilizando JavaScript como base. Para isso, né, embutido dentro de Ionic, a gente tem um Chrome e por aí vai e tudo mais. E aí você pode pensar assim, mas quais aplicações que utilizam esse negócio? Tá? Vou dar alguns pequenos exemplos aqui. A gente teve um sistema de torrent super famoso de streaming de vídeo que utilizava o Electron. O VS Code que a gente está utilizando no curso de lógica, ele foi feito em Electron, ok? Teve vários outros sistemas que podem parecer softwares nativos, mas eles são feitos em Electron. Então, por trás está rodando um navegador, o código daquele sistema é JavaScript, HTML, CSS, e ele se comporta como um software nativo do sistema operacional, porque ele tem acesso a arquivos, ele tem acesso a tudo mais. Então hoje a gente não consegue muito diferenciar o que é software nativo de fato, o que está rodando dentro da Electron e é JavaScript, TypeScript. Você pode utilizar várias coisas aqui que a gente utiliza no navegador, a gente pode utilizar dentro da Electron, correto? Em 2014 a gente tem um cara super importante no ponto de vista em questão de estilização, né, de estilo, que é o Material Design. O Material Design foi um padrão criado pelo Google para que
os softwares de Android dali para frente começassem a seguir esse padrão de UX, né? Começou a se perceber que os aplicativos que estavam sendo desenvolvidos para Android não estavam seguindo um padrão muito bem definido, assim como os aplicativos que eram feitos para a Apple. Então a Google ela criou o Material Design como um manual de regras, de boas práticas para você poder desenvolver boas aplicações para Android. E o Material Design também se popularizou muito, tanto que hoje praticamente todos os frameworks que eu conheço utilizam o Material Design como padrão de CSS, substituindo o até então Bootstrap da Twitter, super famoso. O Material Design substituiu, principalmente quando a gente fala de aplicações, aplicações de que você tem uma cara meio de sistema, assim, vamos dizer assim, né? São componentes que são mais caras sistêmicos, mas muito bonito. E aí o React utiliza Material Design até certo nível, o Angular também utiliza, e o Vue também utiliza. Obviamente que é opcional, você pode instalar, e cada um desses caras tem lá o Angular Material Design, o Vue Material Design e o React Material Design você utiliza para poder criar seus sistemas. O Flutter também utiliza Material Design, o Android utiliza Material Design e tudo mais. E eu sempre falo pra galera que é designer, que gosta de CSS aí, que fala assim, cara, você pode ser muito bom designer, você pode ser um excelente, mas só que o Material Design ele foi criado pelos melhores engenheiros gráficos de UX, CSS então assim, da Google. Então é um projeto que merece seu respeito, merece ser olhado e entendido por que foi feito dessa forma e tudo mais. E por mais que você ache, mas tudo fica com a mesma cara e tal, não sei o que, você pode personalizar o Material Design, mas existem regras de boas práticas ali dentro e tudo mais. Continuando essa história, 2014 também nós temos a criação do Vue. Por que a gente tem a criação do Vue? A criação do React ela é meio que paralela ali. Mas por que existiu o Vue? Essa história é super famosa, né? O cara que criou o Angular 1, que estava no Google até então, ele percebeu, né? A Google percebeu que precisava unir basicamente o Polymer ao Angular para conseguir competir com o React, que começou a criar muita popularização em 2013. E a Google, obviamente, ela é uma empresa que visa ganhar suas competições, né? Ela não quer que o Facebook ganhe espaço numa parada que ela tinha hegemonia, porque até então o Angular era o framework mais disseminado e tudo mais, por mais que o Polymer não tivesse emplacado, mas ele trazia esse conceito de componentização. Então, eles fizeram a proposta de lançamento de um novo Angular que mudasse o escopo de como é que ele tinha sido criado e tudo mais, blá blá blá. Em paralelo, o criador do Angular recebeu uma proposta para ir para a Microsoft. A Microsoft também não queria ficar de fora dessa brincadeira aí. E aí contratou o cara. Então a gente tem uma coisa muito maluca que o Angular 1 é da Google. Tá na posse da Google, a manutenção é da Google. E a partir do Angular 2 é da Microsoft. Então mantiveram o mesmo nome, né? E aí ficou AngularJS pro Angular 1 e só Angular do 2 em diante. Que aí já estava na Microsoft com esse cara que criou originalmente o Angular. E o Angular 2 ele era totalmente diferente do AngularJS. Totalmente diferente. E aí a ideia é que porque aqui a gente mudou várias coisas para melhorar a performance, agora não é o two-way data bind, agora é reativo, enfim. Começaram a se criar uma série de coisas ali para conseguir equiparar, vamos dizer assim, o React com o Angular. E aí a gente teve essa divisão. E no meio dessa divisão, uma parte da comunidade que era do Angular 1, ele saiu e criou o Vue.js. O Vue.js, ele traz uma essência do Angular 1 e, obviamente, melhorando uma série de coisas que o Angular 1 tinha de deficiência, principalmente performance e tudo mais. E aí surge como uma terceira via, vamos dizer assim, dos frameworks. Hoje,
Eu, particularmente, por mais que tenha mexido nos três, eu utilizo o Vue, eu prefiro utilizar o Vue. Eu gosto mais da sintaxe do Vue do que do React e do Angular, ok? Tenho amigos que utilizam Angular, tenho amigos que utilizam React e vida que segue. Os três, no final, vão dar na mesma, quando a gente vai peneirar, vai dar tudo na mesma coisa, ok? Em 2015, o Facebook dá um passo ali e ele cria o React Native. O React Native ele é um framework muito semelhante à proposta do PhoneGap, à proposta do Ionic, mas agora utilizando o React para criar apps. E qual é o grande diferencial do React Native na priori, né? É que em vez de gerar web views, em vez de gerar aplicações web views, o React Native ele gera códigos nativos para cada um dos sistemas operacionais. Então você cria a sua aplicação em JavaScript com React Native, né, usando o React como base, e você exporta essas aplicações para Kotlin, Java ou Objective-C, já nos padrões que você precisa para poder exportar isso e botar no Google Play, na Apple Store e tudo mais. Então é a primeira vez que a gente tem um framework que de fato gera apps nativos. Isso é super importante, né? Então o React Native ele vem com essa premissa, utilizando o Material Design como forma gráfica para você poder fazer suas aplicações, utilizando o React como um framework de componentização e exportando nativamente. Excelente, já utilizei React Native também, tem vários amigos que utilizam React Native. Tem alguns pequenos problemas de performance, ele não é tão fluido quanto um app nativo ou quanto um app em Flutter, por exemplo, mas ele é muito bom, principalmente se você não tem uma necessidade extrema de performance, você não está fazendo alguma coisa muito pesada. Ele é uma excelente start, vamos dizer assim. Em 2016 a gente tem a versão 2 do Angular, que já estava na Microsoft, né? Então houve toda essa modificação aí, houve uma segregação no mercado, uma divisão em 3 partes aí, com o React tomando a dianteira. O Angular 2 teve uma migração em massa da galera do Angular 1. Teve uma galera que se manteve no Angular 1, pelo menos eu fiquei no Angular 1 durante muito tempo e depois fiz a migração para o Vue porque eu não queria e não gostava da sintaxe do React. Até hoje eu não gosto da sintaxe do React, mas não queria fazer a migração para o Angular 2. Então eu fui para o Vue, teve gente que migrou, teve gente que ficou e por aí vai. Quando chegou em 2016, a gente começou a entender, né, que fazer um site em SPA e frameworks front-end, ele tinha uma série de problemas. O principal problema era a indexação. Eu lembro que nessa época aí de 2016 para 2017, eu tava começando o vigia de preço, né? Eu tava começando e eu utilizava Angular e eu falava assim, cara, porra, para um comparador de preço, a indexação é super importante. Até hoje, a gente tem muitos sites que precisam de boa indexação no Google que utilizam o MVC. Por exemplo, o próprio site da Amazon, ele é MVC puro. Ele tem pouquíssimas coisas dinâmicas, porque para a Amazon o que é mais importante é a indexação. Então eles abriram mão de utilizar um framework dinâmico para dinamizar as páginas, porque se eles perderem tempo com frameworks front-end que vão demorar para carregar a página, então só que eles perdem venda. Inclusive existe um estudo da própria Amazon falando quantos milissegundos influencia nas vendas, né? A cada 100 ms de latência que tem no carregamento da Amazon.com, eles perdem 1% das vendas. Olha só como é que é um negócio muito louco, né? E aí em 2016 surgiram os frameworks SSR, tá? Que é Server Side Render, que são frameworks que foram criados, o Next.js para o React e o Nuxt.js para Vue, ok? Eu não sei se existe algum para Angular, muito provavelmente tem. E esses frameworks, eles funcionam como uma camada de server para pré-renderizar esses componentes antes de enviar o HTML final
para o navegador. E aí o que é importante de um sistema SSR? É que você consegue colocar uma série de metadados e pré-processar algumas informações que são importantes serem processadas em back-end antes de ser enviado o HTML. E através desses sistemas de SSR você consegue corrigir os problemas desses frameworks front-end para indexação no Google, correto? Na maioria dos meus projetos eu utilizo o Nuxt.js junto com o Vue, né? Agora estou passando por uma alteração, uma atualização migrando para o Vue 3 e o Nuxt 3. Obviamente que ainda está muito recipiente, assim, tem pouco tempo que foi lançada essas versões, então ainda tem uma série de bugs e tem uma certa dificuldade para fazer essa migração do 2 para o 3. Muitas coisas que funcionavam muito bem no 2 pararam de funcionar, enfim. Mas recomendo a todos que estão nessa área de front-end aí, e até mesmo, né, quem mexe com back-end, olhar esses dois caras, Next.js, né, N-E-X-T.js para React, e o Nuxt, né, N-U-X-T.js para Vue, ok? E aí a gente já vai chegando próximo do finalzinho, e eu vou falar por uma questão de menção de uma ferramenta que eu usei recentemente, que também é da Google, tá? Chamado Flutter. O Flutter, ele utiliza uma linguagem chamada Dart, uma linguagem muito parecida com TypeScript, vamos dizer assim, a grosso modo. E o Flutter, ele tem uma questão super interessante, que para mim é uma evolução no entendimento desses apps que não são 100% nativos, que é a utilização do componente Canvas para renderização do app por si, né? O que é interessante dessa história para a gente começar a entender? O Canvas, ele é um elemento de draw, né? Como eu falei em alguns vídeos atrás, que normalmente é utilizado para desenhar jogos, né? Para a gente poder fazer jogos. E o objetivo do Canvas é justamente ser um renderizador muito bom, muito eficiente, né? E diferente do HTML, que é uma imensa gambiarra, né? O HTML, hoje em dia, ele é muito, muito rápido em comparação ao que era antes, mas é uma gambiarra muito grande. Só que o Canvas, ele tem uma necessidade de você codificar o desenho como um todo, né? Você precisa escrever o código para conseguir renderizar as coisas muito bem. E aí o Flutter, ele faz justamente esse meio de campo entre pegar um código HTML e CSS ali, não propriamente HTML e CSS, porque tem os formatos internos ali do Flutter para você poder criar esses componentes, né? Então você tem muitos conceitos do HTML e CSS, mas são aplicados dentro dessa linguagem Dart. E aí ele desenha para você esses componentes, utilizando também de novo Material Design como framework gráfico. E ele consegue gerar um aplicativo extremamente fluido, extremamente rápido. E assim, é um paradigma bem diferente. E outra coisa que o Flutter faz com uma excelência é que ele gera apps nativos, assim como o React Native, né? Mas não utiliza um interpretador de JavaScript, né? O Flutter, ele é compilado ali, ele vai gerar um app nativo para você no final das contas. Então, fica uma parada muito boa para quem estiver estudando aí sobre aplicações em apps, smartphones e tal. Eu recomendo dar uma estudada no Flutter. Para quem já é do JavaScript, não vai ter uma grande dificuldade, ok? Inclusive eu vou deixar aqui o canal de um amigo meu que fala sobre Flutter, ele é especialista em Flutter, inclusive foi nosso consultor lá no vídeo de preço, que é o canal Flutterando do Jacó Moura. Super interessante. Quando eu comecei a olhar sobre Flutter, eu fui lá no canal do Flutterando e dei uma olhada geral. Super bacana o conteúdo que eles têm lá. E aí, para quem tiver interesse, dá uma ida lá no canal deles e começa a dar uma olhada. Eu acho um conteúdo bacana para estudo ou até mesmo para começar a utilizar em produção. É um projeto Google, então, assim, enfim, não vou me estender muito. Mas aí eu vou dar um fechamento desse arco com relação a tudo que a gente passou até agora e como é que a gente tá agora. Então, percebe-se.
desde o começo da internet, a gente teve uma evolução enorme em pouquíssimo tempo. A gente está falando aí de mais ou menos, né? Vamos colocar aqui de 1993 até 2022, nós tivemos uma evolução enorme. Empresas gigantescas envolvidas no desenvolvimento, no aperfeiçoamento. A gente teve melhorias consideráveis no JavaScript, no CSS, no HTML, no protocolo HTTP, né? O Google lançando aí o HTTP 3 e tudo mais. E a gente também teve várias mortes ao longo do caminho, né? Eu poderia colocar aqui mortes na sequência aí, o ActiveX morreu, o Flash morreu. A gente teve até uma certa considerável morte do ASP clássico aí também, morreu no meio do caminho. O jQuery ainda tá firme e forte ali, mesmo com tudo desses frameworks bacaníssimos, ele ainda tá firme e forte ali, mas em alguma hora, né, vai pro saco também. O Orkut morreu, enfim, a gente teve vários que ficaram pelo meio do caminho. O Prototype ficou pelo meio do caminho aí, e o Cordova também, entre trancos e barrancos, também não consegue tanto competir mais. O Angular 1 morreu e por aí vai. E então é uma evolução contínua, né? Uma evolução contínua. Eu acho super bacana ter participado dessa evolução, e eu utilizei, assim, tudo que eu citei aqui nessa lista enorme desses 3 vídeos, em algum momento eu tive contato, ou utilizei profissionalmente, ou estudei. Então, assim, eu sei o que eu tô falando em cada parte ali por experiência própria. Tá, já fiz apps nativos, já fiz apps em PhoneGap, já fiz apps em Ionic, já fiz apps em Flutter, já utilizei React, Vue, Angular 1, desde o Angular 1, eu utilizei um pouco o Angular 2, o Vue e React e tudo mais. Então, assim, em algum momento da minha vida eu tive contato com todas essas tecnologias aqui. Algumas eu não utilizo mais, algumas, por incrível que pareça, anos depois. Por exemplo, o caso do C Sharp, né? Eu tinha tido contato com C Sharp em 2009, e aí eu voltei a ter contato com C Sharp agora em 2021, quando eu comecei a mexer com Unity, né? Unity para desenvolvimento de jogos, e aí eu voltei a escrever em C Sharp e gostei bastante da evolução da linguagem. Ficou uma linguagem gostosa de se trabalhar. E aí eu tirei um pouco da resistência que eu tinha com .NET, com C Sharp, porque eu não tinha tido uma boa experiência na época da Microsoft, né? O C Sharp ainda era muito rudimentar, era muito ruim, precisava de ter coisas da Microsoft, era tudo muito caro e tal. Então eu já tive uma visão diferente em 2021 do C Sharp. Gostei bastante de escrever, escrevi bastante coisa em C Sharp. Enfim, mas a mensagem que eu quero deixar a gente teve uma divisão clara na evolução da internet, que acabou fazendo com que o back-end virasse basicamente microserviços e API, e o front-end começasse a tomar conta da lógica do desenvolvimento. Só que os programadores de front-end, eles são derivados principalmente de designers e tal, e eles não estavam acostumados a ter que pegar lógica computacional para poder programar, e a galera do back-end não estava muito afim de ficar mexendo com front-end, né? Então a gente tem um problema muito grande, que tá, no meu ponto de vista, né, mal dividida essa história. Mal dividida porque a gente colocou a lógica do negócio na mão de uma galera que não sabe programar direito, na boa parte, né? Não tô falando, tem as exceções? Tem. Mas na maioria das vezes os front-ends, eles não sabem programar bem. Eles estão mais focados em querer fazer o CSS, o HTML, deixar um negócio bonito. E a galera do back-end não tá muito afim de querer botar a mão no front, né? Na maioria das vezes, obviamente que tem exceções. E aí criou esse nome bizarro chamado Full Stack, que é teoricamente o cara que mexe nos dois, que na minha época, quando eu comecei, era o web designer, era o programador, né? Não tinha uma diferença entre front-end e back-end e tal. Eu acho que, particularmente, acho ruim essa divisão que foi criada. Acho que estruturalmente ela faz sentido, mas em questões de cargos não faz sentido, tá? Isso é
é uma coisa que eu quero deixar de mensagem para as empresas que estão contratando profissionais. Procurem programadores ou designers, não procurem o cara se ele sabe React, porque isso tudo você aprende. Se o cara tem uma boa base de HTML, CSS e JavaScript, o restante ele aprende, entendeu? Então procure profissionais que querem trabalhar com o negócio de fato, que estão interessados, que independente do conhecimento que eles têm hoje, eles estão procurando aprender mais, né? E consiga diferenciar se o cara ele tem uma probabilidade maior de ir pro lado do designer ou do lado da programação. Se o cara é mais programador, é muito mais fácil você alocar ele entre back-end e operacionalizando algumas coisas de implementação do front, obviamente, principalmente mexendo com React, Vue e o Angular. E você tem um cara que é designer, que ele vai estar muito mais focado em resolver problemas de CSS, de criação do HTML até, e ele vai ter que aprender a mexer um pouco no caso com esses frameworks, caso vocês estiverem utilizando framework. Uma outra saída é voltar para o modelo de MVC ali também, que tem muita gente que faz isso, utiliza WordPress e tudo mais, ainda no modelo de MVC e não utiliza esses frameworks mais modernos para desenvolvimento. Sempre vai ter um pós e um contra, tá? Sempre você optar por utilizar um framework de front-end, ele vai ter um pós e um contra. Você vai ter uma facilidade para fazer implementações, mas ao mesmo tempo também você vai ter esse problema de você conseguir um profissional de front-end que seja um bom programador. É difícil de conseguir isso. Então você tem esse problema, né? E aí você vai acabar tendo que ter um full stack que gosta de designer para poder fazer as aplicações ficarem legais, ou até mesmo um designer intermediando ali, fazendo o layout, passando para o cara que é o full stack que vai implementar esse negócio. Mas no geral, galera, a gente está numa evolução muito grande nesses últimos 20 e poucos anos, mas eu quero que vocês percebam uma coisa. A gente ainda escreve código do zero, na mão. A gente escreve o código inteiro, o CSS, o HTML, o componente, tudo. Por mais que a gente pegue coisas semi-prontas, a gente utilize NPM para poder fazer gestão de dependência e tudo mais, mas a gente ainda cria tudo via código. A gente não tem nada que... A gente até tem algumas pequenas aplicações que facilitam a criação. Recentemente eu utilizei uma chamada Wix, por exemplo, que você cria visualmente os sites e tudo mais, bem bacana. Mas no meu ponto de vista, analisando, né, eu acho ainda que a internet vai passar por uma outra mudança. Por quê? Porque a gente já tem componentização, a gente já tem frameworks bacanas de front-end, a gente já tem boas tecnologias de back-end, a gente já tem implementado dentro dos browsers tecnologia suficiente para Canvas, WebSocket, WebSound e tudo mais, mas a gente não tem nenhuma ferramenta que utiliza com satisfação todas essas tecnologias que foram implementadas. A gente tem pequenos projetos espalhados fazendo coisas. Por exemplo, nós temos frameworks para desenvolvimento de jogos no browser, como 3JS, entre outros. Nós temos vários frameworks de front-end, nós temos vários frameworks de back-end, principalmente módulos de Node, tem uma pancada e tudo mais. Mas a gente ainda escreve para a internet, assim como a gente escrevia código nos anos 90 para desktop. E aí eu vou deixar uma reflexão, e inclusive é uma coisa que eu já penso há muito tempo, né? Eu tive experiência nos anos 2000 com o Delphi. O Delphi era uma excelente ferramenta de desenvolvimento, porque ela misturava a possibilidade de você poder escrever códigos, mas te dava toda a parte gráfica de uma forma simples de você poder criar telas, de você poder implementar, inclusive criar softwares complexos sem precisar necessariamente botar a mão em código. E o que isso criou no mercado como um todo? A possibilidade de pessoas que não têm tanto conhecimento assim de programação, aplicando a lógica dos seus negócios, criarem softwares específicos para resolver problemas pequenos ou problemas grandes. Uma gestão de estoque, uma gestão de padaria, né, um sistema de escritório de advocacia. Então, assim, você tinha softwares de vários tamanhos desenvolvidos em Delphi nos anos 2000.
E eu acho que o futuro da internet ele passa por um grande software disruptivo da forma como a gente cria, diferente do que muita gente vem falando que a inteligência artificial vai tornar obsoleto escrever código. Eu não acho. Eu acho que a programação ela pode ser abstraída, mas a regra de negócio ainda continua existindo. Regra de negócio, eu estou falando em cada setor do comércio, do serviço, do mundo, ele tem especificidades de cada setor. Então, se você está vendendo um produto, a forma como você gerencia o estoque, como você controla o pagamento dos funcionários, o financeiro e tudo mais, o RH, isso tudo tem premissas, tem processos, e esses processos eles se diferem de uma empresa para outra. E aí, quando você vai criar softwares para poder fazer gerenciamento desses negócios, dessas empresas, essa lógica ela muda, né? Então, você abstrair a parte de código do negócio vai fazer com que pessoas que não tenham tanto conhecimento assim consigam desenvolver suas aplicações sem a necessidade eminente de um programador fazendo para elas ali. Até porque existe um ruído de comunicação entre quem está passando a lógica do negócio para quem está escrevendo o código, né? Então eu acho que a gente está nesse momento aí, caminhando para essa próxima etapa, essa pivotagem da internet, que são o surgimento desses softwares no code. Isso está muito em alta, né? Sistemas de inteligência artificial que estão ajudando ali, como o Copilot, para poder melhorar os códigos e tudo mais. Mas ainda vai ter um ponto de virada que vai ser, né, se eu for colocar grosso modo assim, como se fosse o Delphi para desenvolvimento de softwares para a internet, para browser, para aplicativos. Esse, para mim, no meu entendimento, e esse entendimento já tem vários anos, não é de agora, tá? Tem mais de 10 anos que eu penso nisso, que em algum momento vai ter essa virada, e eu acho que a gente está próximo porque a tecnologia evoluiu para isso. Hoje você já tem o TypeScript, você já tem o JavaScript muito mais robusto, você tem browsers muito mais rápidos, você tem internet mais rápida, que possibilita o desenvolvimento de um software desse tipo. Por isso que eu acho que esse é o próximo passo evolucionário para o desenvolvimento na internet. Se você estiver gostando do conteúdo, se inscreve no canal aí, manda para seus amigos, compartilha aí. Espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos, né? Novamente, a minha visão com relação a esses últimos 20 anos aí desse mercado de internet. E a gente se vê na próxima aí, valeu!